Olá, sejam todos bem-vindos a mais um evento promovido pela Câmara de Comércio Italiana de São Paulo. Meu nome é José Carlos Figueira, eu sou diretor do Comitê de ESG e Sustentabilidade da Italcam e sócio e head de Global Account Management do Energy Group e responsável pela direção da Energy People, que é uma consultoria voltada para ESG. Bom, agradeço a participação de todos. O evento de hoje tem como foco a jornada ESG nas pequenas e médias empresas, como uma iniciativa, né, de sustentabilidade, como isso pode favorecer a marca e a própria empresa na busca de negócios. A ideia de hoje é sermos bastante pragmáticos, mostrar temas práticos reais de algumas pequenas empresas e quebrar alguns mitos, alguns entendimentos equivocados de que o ESG é um tema só para grandes empresas ou que ele serve apenas para cumprir exigências ou formalidades, que é um mal necessário, enfim. Tudo isso nós queremos mostrar que não é a verdade, e principalmente aquela ideia de que o ESG é algo para ser feito uma única vez, fiz alguma iniciativa e isso é suficiente. Então, a ideia é mostrar empresas que já estão nessa jornada e as experiências que elas têm tido nesse caminho. Bom, nós temos hoje, eu estou muito feliz aqui de estar ao lado de pessoas fantásticas do ponto de vista de empresarial, empreendedores, pessoas com muito conhecimento no tema ESG. Então, eu vou rapidamente apresentar primeiro a Ana Paula Candeloro, que é fundadora e CEO da IESE, Aceleração de Negócios Sustentáveis, advogada pela USP, pós-graduada em Finanças Sustentáveis e mestre em Liderança Sustentável, ambos pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra. É especialista em governança corporativa, foi professora do INSPER por 6 anos, é membro de diversos conselhos estratégicos e fiscais e é especialista em governança. Então, ela tem um currículo invejável. Também temos aqui conosco o Marcelo Lage, que é sócio fundador da Formaggio Mineiro, Formaggio Mineiro Gourmet, sem dúvida o melhor pão de queijo do Brasil, né? Quem tiver oportunidade tem que ir lá experimentar. Profissional com 30 anos de experiência em gestão de empresas nacionais e estrangeiras, nas áreas de finanças, RH e marketing. Foi responsável por programas de formação de equipes de alta performance, tem experiência em desenvolvimento de estratégia e políticas comerciais de empresas, tem uma vivência fantástica em planejamento financeiro e lidera aí a Formaggio Mineiro Gourmet nessa nova frente de ESG. Por último, mas não menos importante, o Marcelo Leone, que é o Country Manager da Pandora Green, é uma empresa que fornece serviços e tecnologia para uso eficiente de energia, é um executivo sênior com experiência em desenvolvimento de ideias e iniciativas para a identificação de novos mercados, tem muita experiência em desenvolvimento de negócios e, como falamos, ele fala que tem constatado que o compromisso do customer first, né, o cliente em primeiro lugar, tem impulsionado a transformação de negócios e servido como ferramenta para explorar novas oportunidades de negócio em todo o mundo. Bom, essas são as pessoas com quem tenho a honra de estar hoje. Nós vamos ter, inicialmente, uma apresentação da Ana Paula, depois um depoimento de cada um dos dois Marcelos, né? Temos 2 Marcelos hoje, e no final vamos ter um espaço aí para perguntas e respostas. Vocês podem usar a própria ferramenta do Zoom para encaminhar as perguntas. Vamos tentar respondê-las todas. Aquelas que não conseguirmos vão ser, sem dúvida, depois respondidas através da própria Italcam. Muito bem.
Então, para não perdermos mais tempo, eu vou passar a palavra aqui para a Ana Paula, para que ela comece a nos falar um pouco sobre o ESG, particularmente esse foco onde ela está tão acostumada das pequenas e médias empresas. Ana Paula, por favor. Pronto. Bom dia a todos e todas. Buongiorno a tutti. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. É sempre uma alegria conversar sobre ESG, que é realmente o meu tópico aqui do coração, meu propósito. Temos um tempo muito escasso para falar muita coisa. Eu queria rapidamente contextualizar para vocês o meu entendimento a respeito de ESG, sem a gente falar sobre a sigla, que significa o Environmental, Social, Governance, né, a governança ambiental, social e a governança corporativa, mas, na verdade, é muito mais do que isso. ESG tem a ver com uma nova maneira de estar no mundo dos negócios e na vida, porque ESG ele serve tanto para a vida corporativa como a nossa vida pessoal. Eu queria começar então passando algumas imagens para vocês, para conectar com a palavra escolhas, tá? Porque ESG tem a ver com escolhas e vocês vão entender isso por quê. Bom, queria passar algumas coisas para que vocês refletissem como vocês conectam essas imagens com a vida e com as escolhas que vocês fazem, né? As escolhas de consumo, escolhas de investimentos, escolhas de trabalho, escolhas políticas, de voto. Quando ESG tem a ver com a existência ou não desses critérios, então se existem ou não. Quando alô? Estão... Voltam? Caiu. Só colocar de novo a tela. O share? Isso. Pronto, voltei? Ok. Então, escolhas com critério têm a ver com escolhas pautadas nos conceitos ESG. Portanto, o que é ESG, na verdade? ESG é uma nova forma de se comportar no mundo dos negócios. São escolhas que vão permear a estratégia e vão pautar a criação de novos produtos e serviços e determinar o comportamento da empresa e os nossos próprios comportamentos. Portanto, esses parâmetros passam a integrar todo o processo criativo, o processo de seleção de parceiros, o processo de seleção de negócios, o processo de escolhas empresariais. Quais seriam, portanto, esses parâmetros? Sim, de novo, né? Agora eu vou. É a rede, Bárbara, para você carregando. Voltei? Estamos com alguns problemas aqui técnicos, pessoal. Pronto, voltei?
Aqui está funcionando, tá ok, Ana Paula. Ok, então vamos lá. Então, quais seriam... Ok. Quais seriam, então, esses critérios? Esses critérios eles vão se sofisticando ao longo do entendimento do que vem a ser ESG, vão se sofisticando ao longo da maturidade da empresa, mas a gente pode começar com alguns que são bem simples para as empresas que estão iniciando, como, por exemplo, incorporar, né, preocupações com mudanças climáticas, poluição do ar, da água, biodiversidade, preocupação com o desmatamento. Nós temos, então, portanto, três verticais, três grandes pilares, o pilar do A, do ambiental, do S, do social, e do G, da governança. Nós passamos, então, a incorporar critérios que vão pautar as nossas escolhas no mundo corporativo. No S, por exemplo, preocupação com proteção de dados, privacidade, engajamento de colaboradores, direitos humanos, direitos trabalhistas. No G, a preocupação com a existência de uma estrutura de conselho, a composição desse conselho, contribuições políticas, prevenção à lavagem de dinheiro, aspectos de corrupção. E esses critérios eles vão se sofisticando com a maturidade do entendimento e eles vão aumentando até nós chegarmos, né, a grandes, a um esquema muito maior. Aqui eu queria elencar para vocês 3 grandes desafios na mudança para essa nova mentalidade. São 3 grandes tópicos que eu identifiquei ao longo desses anos, estudando bastante sobre governança, que é um tópico ao qual eu me dedico nos últimos 10 anos. O que nós percebemos, né? Percebemos essa dificuldade de incorporação dos critérios ESG por ausência de um mindset, de uma mentalidade propícia a abraçar essa nova forma de ser e de estar e de conduzir os negócios em sociedade. Por quê? Por que essa dificuldade? Pela ausência de uma liderança inspiradora. Portanto, faltam líderes conectados com essa pauta, conectados com essa temática, que sejam capazes de engajar todos os seus stakeholders, ou seja, as partes interessadas, aqueles que impactam o seu negócio e que também podem que também podem sofrer, né, as consequências do que nós chamamos das externalidades negativas, que são os efeitos negativos da atividade empresarial em sociedade. Um outro grande tópico que provoca essa dificuldade na adoção do conceito ESG é o que a gente chama de ausência de taxonomia. O que é isso? É a ausência de padronização de conceito. Então, o que na verdade é ESG varia de companhia para companhia, de agência de rating, de certificadora. Isso causa uma confusão muito grande para os investidores, para os consumidores, para nós também, porque não existe essa padronização. Então, fica mais difícil fazer uma comparação quando não existe uma padronização. Então, são esses 3 grandes pontos que nós devemos combater, né? Iniciando o mais importante aqui, eu vejo que são esses líderes inspiradores, e aqui a gente vai ver vários líderes que realmente estão inspirando essa mudança e abraçando esse conceito e trazendo isso para a sua atividade empresarial e com resultados positivos, né? E aí a gente vai para a pergunta, por que a gente tem que se preocupar com isso? Ou seja, o que eu tenho a ver com isso? O que eu, empresa, ou eu como pessoa física, tenho a ver com o ESG? A gente pode pensar, bom, eu quero um mundo melhor, né? Um mundo melhor para aqueles que vêm depois de mim, porque aquela brincadeira que there is no planet B, né? Não existe um planeta B, é verdade, né? Os recursos são limitados, estão se findando, e realmente, se a gente não cuidar do mundo, o mundo não vai mais existir como a gente entende o mundo hoje. E existem, então, esses objetivos do desenvolvimento sustentável, que é uma agenda que a ONU criou há alguns anos para que até 2030 todos os países do mundo estivesse já resolvido algumas questões extremamente importantes, como, por exemplo, o combate à fome, saúde e bem-estar para todos, redução das desigualdades, igualdade de gênero. Então, são 17
objetivos que depois se subdividem em metas, um total de 169 metas, e os países signatários resolveram, então, aderir a esses objetivos para que o mundo fosse um mundo melhor até 2030. Só que a gente está há pouco tempo disso acontecer e, infelizmente, a gente ainda não vai conseguir erradicar e cumprir com todos esses objetivos, mas é muito importante as empresas que estão aderindo, né, existem redes do Pacto Global, redes em cada país, existe a Rede Brasil do Pacto Global. Eu convido até vocês a procurarem aí na internet, aderirem à Rede Brasil do Pacto Global como empresas, para fomentarem a existência desses objetivos de um mundo melhor para todos. Bom, se não for só essa causa, vamos chamar assim, humanitária, a gente pensando mais em termos muito práticos, em termos comerciais, a gente consegue observar, né, uma redução dessa rotatividade dos talentos nas empresas. Existe um texto muito interessante de um acadêmico chamado Frederic Laloux, desse livro Reinventando as Organizações, e ele fala muito sobre compartilhamento de valores entre o empregador e os colaboradores, criando uma segurança psicológica para que os colaboradores possam ser eles próprios e fomentando a diversidade. Isso tudo traz criatividade e inovação. A gente pode falar aqui bastante sobre isso, mas a gente não tem muito tempo, então vou falar rapidamente. Outra resposta, né? Por que eu devo me preocupar com isso? Porque nós temos que ter essa preocupação para gerenciar riscos, incluindo os riscos climáticos. Hoje a agenda climática ela é extremamente relevante. A gente vê mudanças climáticas impactando atividades comerciais, o agronegócio, por exemplo, o setor de energia, são setores muito impactados, então, alterações climáticas atrapalhando muito, né, os negócios. Recentemente, Caiu a conexão. Como? Pronto, voltei. Voltou. Recentemente, uma normativa do Parlamento Europeu dizendo que a comunidade europeia não poderá mais importar commodities sem que haja uma certificação e a segurança da origem desses produtos. E essas commodities são café, açúcar, carne, isso vai impactar muito a atividade comercial brasileira, não? Os exportadores brasileiros agora vão ter que cumprir a série de requisitos que eles quiserem exportar para a União Europeia. Continuando, porque ainda existe a redução do custo de capital das empresas. O que significa isso, né? O acesso a fontes externas de recursos fica mais barato, porque a empresa vai ter uma reputação mais positiva, essa percepção diferente da marca, uma marca fiável, uma marca que demonstra se importar não só com os consumidores que estão conectados com o seu próprio propósito, mas se importa também com os seus colaboradores, criando aquele espaço seguro que fomenta a criatividade, inovação, diversidade. Por isso, atrai talentos, principalmente os millennials e as novas gerações, que realmente estão fazendo escolhas de emprego em função dessa conexão com o propósito. O desempenho financeiro se mostrou ser mais sólido, mais estável. A gente tem vários estudos demonstrando isso durante o período da crise da pandemia do Covid. Portanto, essa credibilidade, rentabilidade traz vantagens competitivas e deixa o valor da marca, valor financeiro e valor reputacional muito mais alto, o que, obviamente, atrai investidores e deixa os acionistas felizes. E, enfim, resumindo aqui, então a gente tem ESG precisa, de fato, ser uma prioridade. A forma como as empresas gerenciam esse tema é extremamente relevante, as lideranças inspiradoras são o elemento chave aqui, e aí vocês vão escutar esses depoimentos muito ricos e importantes, e isso vai trazer sustentabilidade financeira e longevidade para a companhia.
Então, ESG pauta decisões e comportamentos. São, portanto, escolhas que impactam o mundo. Obrigado, Ana Paula. Adorei sua capacidade de sintetizar os principais temas, né, os drivers do ESG. Antes de passar a palavra para o Marcelo Lage, da Formagem Mineiro, eu só queria... Eu estava lembrando uma analogia que eu ouvi outro dia, que eu achei bastante aplicável ao ESG. Ninguém duvida que o uso do cinto de segurança nos veículos, nos automóveis, enfim, é fundamental, ele salva vidas, ele traz segurança, etc. Mas alguns de nós ainda devem lembrar a época em que ele não era obrigatório. Era e não era, acabava não sendo exigido. Por força de uma necessidade de lei, etc., ele passou a ser exigido. Hoje, mesmo que não existam outros motivos, mas a conscientização da necessidade e do benefício que o cinto de segurança traz é incontestável. O ESG, os 3 pilares, como a Ana Paula comentou, né, o ambiental, o social e o de governança, a maioria deles já existia antes deles serem colocados embaixo desse guarda-chuva. E nós estamos justamente num processo de conscientização. Eu não tenho dúvida que a cada dia que passa, as empresas vão adotar os padrões, não por exigências, mas por consciência dos benefícios que traz, né, essa adoção. Então, eu acho muito positivo que nós estejamos nesse momento de transição. Muito bem, vou passar a palavra para o Marcelo Lage, como eu falei, da Formagem Mineiro Gourmet, uma empresa brasileira que, como eu disse, faz um pão de queijo excelente e que está nesse início de jornada, e acho que ele pode trazer para a gente um pouco da experiência da empresa e dele nesse início de jornada. Marcelo, por favor. Obrigado, Figueira. Eu vou compartilhar aqui com vocês, que eu sou muito visual e eu acho que às vezes é interessante a gente poder mostrar um pouco das fotos. Primeiro, para contextualizar, assim, o que é a Formagem Mineiro, né? Figueira falou um pouco, a gente ousou, somos mineiros, né? Como mineiros, a gente é criado com uma madeira de pão de queijo lá na nossa terra, né? E a gente ousou criar uma marca, os pães de queijo, existem um monte de fábricas de pães de queijo há 13 anos atrás. Minha sócia, também minha esposa, uma empresa familiar, ousou criar uma categoria com 40% de queijo. Para vocês terem uma ideia, os pães de queijo, a maioria que vocês comem tem cerca de 1 a 3% de queijo na formulação. Os melhores do mercado, entre 4% a 8%, o líder no mercado se categoriza aí dentro desse grupo. E a gente criou um com 40%, com o queijo canastra, que vem da origem, né, do pão de queijo, e o parmesão tipo italiano fresco. Então, é uma experiência emblemática, bem diferente. O que acontece é que, com isso, vem um monte de desafios. Então, o primeiro desafio, a visão genérica dos pães de queijo, se a gente está posicionando ele diferente, essa era a visão que se tinha do pão de queijo, o Google está cheio dessas imagens, a gente foi posicionado em outra categoria. Então, o pão de queijo inserido de uma nova forma dentro do consumo regular, não só naquele lanche, né, mas em outros momentos de consumo. Isso gerou para nós, já no 2º ano, um ranking na revista Prazeres da Mesa, que colocou a gente como o melhor produto do segmento no Brasil. Prazeres da Mesa, para quem não conhece, é a Bíblia da gastronomia, né, a revista especializada. Isso para nós foi muito bom. Eu costumo brincar que minha mãe me achava a cara do George Clooney, mas minha mãe não tem muita credibilidade. Então, quando a revista Prazer e ela falava, é o melhor pão de queijo do Brasil, né? Então, eu falava, mãe, não dá. E aí a revista Prazeres da Mesa entrou e a gente conseguiu gozar aí de um certificado, né, do mercado, reconhecido pelo mercado. Temos como principais clientes algumas empresas
que também se posicionam como a gente, então, Fazano, Santa Luzia, Copenhague, agora em novas lojas, enfim, tem outras grandes que não estão aqui, a Track and Field está com um projeto muito interessante, desenvolvimento de consumo dentro das lojas Track and Field, a gente também está nesse projeto. E aí, tanto a gente atende o mercado, quanto a gente descobriu que a gente podia criar uma nova experiência atendendo consumidores finais, né, dentro de pontos de venda que tivessem a nossa cara. Então, a gente trabalha muito com a questão da gentileza nos pontos de venda, as pessoas vão lá e degustam os pães de queijo à vontade, tudo, e, consequentemente, levam aquilo que elas quiserem levar. Isso nos permitiu conseguir, né, galgar um crescimento muito rápido, não fácil, mas mais rápido, quem é empresário entende o que eu estou falando. E a gente hoje tem 12 lojas próprias, 11 localizadas em São Paulo, uma em Goiânia. E estamos justamente, porque o convite, talvez, para participar, nós estamos nesse momento difícil de transição de uma empresa pequena para uma empresa de porte médio. A gente cresce na ordem de 46% ao ano, esse crescimento deve ser talvez um pouco maior esse ano. Né? E aí vem os desafios. Né? Como é que a gente chegou a ESG com tanta demanda e com tanto pensamento, com tanta coisa para pensar, né? Que eu vou pensar nesse, como diz lá, nesse trem também, né? E aí foi engraçado que isso veio através do nosso filho. O Marco, com 8 anos de idade, nós estávamos assistindo um programa de televisão, um documentário, e mostrou uma baleia sendo exumada, que tinha quase 40 quilos de plástico no interior. E o Marco se sensibilizou com aquilo, uma criança de 8 anos, aquela baleia, aquele filhote de baleia sendo exumada, né? E quando terminou a matéria, ele falou com a gente, deu as mãos assim, com o olho marejado, e falou: pai, mãe, vamos prometer que a gente não vai comprar mais garrafa plástica aqui em casa, de suco e tal. E a gente fez essa promessa. E no dia seguinte eu fui fazer o inventário da nossa primeira loja. Nós tínhamos uma lojinha só, que era junto com a fábrica e tudo. E quando eu fiz o inventário, a gente tinha vendido 7.000 garrafas PET em um ano de água naquela loja. Dava para matar 4 daquelas baleias, mais ou menos, dava uns 230 quilos de plástico. E aí nós decidimos, foi talvez o primeiro conflito corporativo, porque eu olho muito para o consumidor, minha sócia olha muito para a parte financeira. Eu falei: nós vamos colocar água de graça nas lojas, água potável, bicas de água potável, até como tem nas cidades históricas e na Europa, isso é extremamente comum. Né? E colocamos, a briga foi porque quanto nós vamos perder em venda de água, né? Mas óbvio que uma pessoa inteligente, logo ela entendeu isso. E colocamos, passamos a adotar, adaptamos a nossa primeira loja, e todas as nossas lojas a gente começou a oferecer água potável. E isso chamou a atenção da Energy People, através de um amigo, Ieser, também, e aí, dali para frente, a gente começou em todas as nossas ações, e foram sempre ações muito pequenas, muito dentro da... Não é que nós paramos nosso crescimento ou paramos de olhar para os problemas, não, mas sempre quando surgia um problema, e quem é empresário tem problema toda manhã, né? De que forma a gente pode resolver esse problema alinhado com uma pauta ligada à ESG. E as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, é uma cartilha, na realidade é uma boa cartilha para aquele pequeno empresário seguir. Se às vezes tudo parece muito grande contextualmente, quando você olha para a ODS e fala: qual dessa aqui eu consigo derivar dentro dessa solução? Por exemplo, no nosso crescimento, a gente tem hoje mais de 70% de 35% dessas mulheres ocupam de colaboradores ou de funcionários ligados aos né? Bom, foi pensado isso, teve que fazer uma seleção. Isso era Marcelo,
Sua Oi? conexão está cortando um pouquinho, sua fala. Ok. Voltou? Vocês me ouvem? A gente descobriu que a água potável dava para os clientes, ela passou a servir de um ponto de apoio para pessoas que trabalham. Então, catadores de plástico, catadores de ferro, pessoas que trabalham e que circulam, essas pessoas fazem nas nossas lojas pontos de abastecimento de água, não só de dia. Essa é uma foto de uma das nossas lojas no grupo, um carroceiro que vai lá e enche a garrafinha dele e segue o trabalho dele. Não só de dia, como também à noite. À noite foi mais difícil, porque em alguns pontos a gente acordava de manhã, às vezes tinha ali um sabão, as pessoas estavam usando para outras finalidades. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu sustentar e as águas ficam ali, as fontes ficam ligadas à noite para aquelas pessoas, para os moradores de rua que eventualmente precisam. Né? A energia limpa, nessa mesma loja, a gente instalou placas fotovoltaicas, é uma loja que tem uma insolação muito boa, né? E em 2 anos a gente já reduziu a emissão de CO2 em quase 22 toneladas nessa loja. Isso aí, obviamente, que tudo acaba se revertendo para nós. Então, quando eu falo que o carroceiro para na porta e busca uma água, isso se reverte de que forma? Né? Isso reverte quando a menina sai de dentro da loja, entrega um copo de café para ele, um saquinho de pão de queijo, e o cliente olha para aquilo e fala: pô, que bacana essa empresa. Né? Então, a gente vê invariavelmente um ou outro consumidor elogiando as meninas quando elas voltam. Poxa, bacana, às vezes acha até que a atitude dela e para nós tudo bem. Né? Mas isso é muito importante também, pessoas cuidando de pessoas. Né? Então, esses painéis, a gente está estudando isso em todas as lojas, realmente a gente tende a passar isso para a gente ver. Estou falando aqui só o lado do nosso bolso também. Já dei diversas fazer uma a gente sempre nessa época são as 150 que foi essa para fazer uma cirurgia. Então, como Estamos com um probleminha de conexão. Um segundo, peço um segundo de paciência só para uma reconexão aqui. Ok? Sim, fechou? Bom, e fechando, assim, as nossas novas embalagens que vêm agora para o nosso nova plataforma de delivery também são totalmente sustentáveis. Isso vai se aplicar a toda a nossa cadeia também produtiva, né? Então, são ações do dia a dia, eu fecho aqui, assim, são ações do dia a dia que estão ligadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que, por sua vez, fazem parte das EDS, então, das ESGs. Então, para nós, é interessante fazer parte disso, como uma empresa pequena,
porque primeiro que a gente se sente grande, a gente se sente colaborando também naquilo que não é só olhar para o próprio umbigo e se preocupar em sobreviver. É isso, obrigado. Excelente, Marcelo, agradeço. A gente tem acompanhado as iniciativas da Formaggio Mineiro. Como eu disse, essa ótica, né, aquilo que você faz pensando em sustentabilidade, tem o efeito direto em alguns casos, né, redução de custo, por exemplo, na energia, que é talvez o outro Marcelo Leoni vá comentar alguma coisa nesse sentido, mas não só isso, a própria imagem, como foi dito, né, é muito importante para a imagem, para a marca, do ponto de vista institucional, é muito importante, mas ainda tem um terceiro aspecto, que é o próprio sentimento de que você está contribuindo, né? Eu tenho certeza que seu filho está feliz com essas iniciativas, né? Porque a Formaggio está contribuindo, está fazendo a sua parte. Se cada um fizer a sua, tenho certeza que vai ser fantástico. Bom, vamos passar a palavra para o Marcelo Leoni, como eu disse, da Pandora Green, e que é um outro ponto de vista também. Marcelo, por favor. Obrigado, José. Bom dia a todos. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao Comitê de ESG Sustentabilidade da Câmara de Comércio Italiana de São Paulo. Para mim uma honra hoje fazer parte dessa mesa redonda, desse webinar, cujo o assunto é de grande importância. Como o José antecipou alguns segundos atrás, eu gostaria de transferir ponto de vista da Pandora Green do Brasil. A Pandora Green do Brasil é a filial brasileira de um fundo de investimento ítalo-suíço que atua hoje na transição de energia. Pelo fato, o nome do fundo é a Suzy Partner. O fundo promove investimentos sustentáveis na direção da transição de energia, considerando essa última um dos principais motores do aquecimento global e da emissão de CO2. Pelo fato de ser um fundo sustentável, a Suzy Partner incorpora fatores ESG de sustentabilidade, promovendo os investimentos ao longo do mundo, no redor do mundo. Como é que a gente atua, como é que o fundo atua? Através do nosso fundo, a Pandora Green do Brasil atua no mercado local. Nós investimos 100% CAPEX e OPEX em projeto de transição energética, identificamos alguns setores, eficiência energética de um lado e fontes renováveis de energia por outro lado. Indo bem digamos, no dia a dia da nossa jornada ESG, que, como vocês podem bem perceber, faz parte, inevitavelmente, do nosso dia a dia, deve fazer parte, pelo fato que o nosso fundo é um fundo sustentável, com objetivos de produzir energia limpa, incrementar a eficiência energética e dar a possibilidade a a maioria das pessoas e empresas de utilizar praticamente a energia limpa. Seguindo, de uma maneira rigorosa, fatores ESG e de sustentabilidade.
Eu gostaria de entrar ainda mais em detalhe, envolvendo, entre aspas, os participantes desse webinar, no que concretamente a Pandora Green do Brasil, através das diretrizes de sustentabilidade e princípios ESG, a Pandora Green, e como a Pandora Green do Brasil atua nos projetos através dos quais nós investimos no Brasil. Antes de investir 100% CAPEX e OPEX em um projeto, repito, que pode ser de eficiência energética ou através da realização pragmática e concreta de uma usina solar, a gente realiza uma matriz de materialidade. A matriz de materialidade é um dos procedimentos fundamentais para um monitoramento, a identificação, priorização e monitoramentos dos riscos gerados na realização de um projeto que vira utilizar fatores ESG e sustentabilidade. Eu quero trazer o exemplo típico de uma realização, implementação de um projeto de execução de usina solar. Muito brevemente, o que a gente faz? A gente identifica os temas relevantes que, no caso específico, a realização de uma usina solar pode impactar no meio ambiente, pode impactar na comunidade de volta à realização do projeto, pode impactar na eficiência energética, na economia da energia, que é um dos fatores que nós identificamos para que o nosso fundo possa dar, entre aspas, a green line para transferir, entre aspas, 100% o investimento. Reunimos os stakeholders internos e externos da empresa que vai poder utilizar o nosso investimento, tentando de identificar todos os temas que pode ter impacto na realização da usina mesmo. Uma vez que a gente coleta todas essas informações, a gente avalia os impactos e a importância, gerando praticamente uma matriz de materialidade visando e dando a importância que esse impacto pode gerar, no caso específico, na execução desse projeto. Um exemplo, o ligado que a gente cria no ambiente, na comunidade, uma vez que a gente, durante o projeto de realização da usina solar e depois. Identificadas, coletadas todas essas informações, a gente constrói essa matriz de materialidade, criando os temas que pode criar alto impacto e alta importância na execução do projeto. Uma vez criada essa matriz, a gente prioriza as ações que pode preocupar ou pode criar riscos na geração específica de uma usina solar. Prática de sustentabilidade, focos na gestão, no monitoramento da usina solar em si, para criar aquela economia no consumo de energia, aquela eficiência energética que é o objetivo do projeto e do investimento do nosso fundo. Isso, pelo fato que os fatores ESG
de sustentabilidade são fatores dinâmicos que podem mudar ao longo do tempo, e às vezes em situações, em momentos rápidos, a gente tem que ter também a operatividade de poder, eventualmente, mudar as ações para justamente evitar aqueles riscos que, no começo do projeto, não eram considerados como riscos de baixo impacto ou baixa importância, que, por circunstâncias externas e várias, assumiram um grau de importância elevada. Tudo isso serve, resumindo, o instrumento da matriz de materialidade representa aquelas procedimentos necessários para que os riscos que a gente identifica, que o fundo identifica para poder também permitir aos acionistas dos fundos mesmo obter retorno nesse tipo de investimentos, possam ser monitorados com atenção, possam ser implementados com o objetivo de ser modificados caso alguma circunstância externa possa acontecer, e permite, obviamente, que a empresa que vai receber esse investimento possa ser sensível também nas práticas de ESG e sustentabilidade, transferindo, obviamente, esses princípios que são basilares para que o nosso fundo possa, entre aspas, dar a green line para conceder esse investimento, repito, 100%. Trata-se de um investimento onde a empresa que vai praticar projetos de eficiência energética ou de transição energética não vai praticamente desembolsar nenhum dinheiro do próprio bolso. Então, por isso que o nosso fundo de investimento incorpora os fatores de ESG, de sustentabilidade, ao longo da cadeia do projeto, na fase inicial e também na execução e no monitoramento do projeto, conforme o contrato de comodato de uso, entre aspas, que a Pandora Green do Brasil formaliza com os nossos parceiros. Eu terminei brevemente o meu depoimento, querendo dar, repito, um exemplo concreto de como a nossa empresa atua no setor da eficiência energética e da transição energética, utilizando os princípios de sustentabilidade e fatores de ESG. Estou, obviamente, disponível a esclarecer qualquer dúvida. Obrigado. Muito obrigado, Marcelo. De novo, um depoimento que mostra, como diz o tema do nosso webinar, né? O ESG como positivo para a marca e positivo para o retorno, para os próprios negócios, um retorno econômico, um retorno de imagem, etc. Bom, agradeço aos três colegas que falaram, e eu gostaria, rapidamente, até por uma questão de tempo, só voltar a abordar alguns temas como perguntas, né? E a minha primeira pergunta aqui vai para a Ana Paula. Na verdade, acho que são duas perguntas em uma, né? A primeira para quem está iniciando, para quem está lá no começo da jornada, o que você recomendaria, por onde começar essa jornada? Por onde começar? Uma outra questão junto com essa pergunta. É óbvio que dos três pilares,
aquele que é mais, talvez que tenha um pouco mais de apelo, de imagem, de marca, ou de as pessoas dão um peso bastante grande, é justamente o ambiental, né? E o social tem, acho que vem em segundo lugar aí como o buscado, mas a governança acaba sendo dos três aquela que tem um pouco menos de impacto. E eu sei que a Ana Paula escreveu há pouco tempo um artigo falando sobre o G, né, a governança, como grande garantidor do E e do S, ou seja, do ambiental e social. Sem a governança, é um pouco voo de galinha, ele não tem a efetividade que se espera. Então, aí vão duas perguntas. Primeiro, por onde começar essa jornada? E segundo, se ela puder comentar rapidamente, por uma questão de tempo, como é que ela vê esse peso da governança no tripé. Bom, vamos lá. Por onde começar? Eu acho que é importante ter um ponto focal, ou seja, quem dentro da organização vai ser aquela pessoa que vai coordenar as atividades. Eu sei que essa bandeira é levantada sempre pela alta administração, pela alta gerência, tem que vir da liderança, tem que vir do CEO, mas em termos práticos, alguém vai colocar a mão na massa e começar a pensar ali como materializar toda aquela vontade, né, e percorrer a estratégia transversalmente. Então, a questão do ponto focal, depois eu passaria por um colegiado, um comitê, um grupo, um grupo, na verdade, que vai discutir essas questões. E começaria pela identificação dos parâmetros. Como a ESG tem a ver com escolhas, como a empresa vai se posicionar, como ela se apresenta no mundo empresarial, ela tem que tomar decisões com relação a parcerias, a contratação de fornecedores, contratação de colaboradores. Então, como ela se posiciona? Quais serão esses critérios? O que é importante para ela criar esses laços, né? Ou recusar até investimento, recusar fornecedor, recusar parceiro comercial. Então, criar. Por exemplo, não vou me relacionar com empresas que tenham tido problemas relacionados a corrupção e suborno, ou empresas que não tenham tratamento igualitário, do seu ponto de vista salarial, para homens e mulheres. Então, são esses critérios. Os critérios eu colocaria, então, como nesse terceiro momento, e sem dúvida alguma, né, entender, como o Leone falou, a questão da matriz de materialidade, entender quais são os impactos negativos da minha atividade no mundo, né, não só no meio ambiente, como environment, mas na sociedade. Então, o que a minha atividade comercial impacta negativamente para todos esses stakeholders, não trazer, inclusive, esses para a conversa, porque é importante que essa matriz de materialidade seja criada em conjunto com esses stakeholders para que haja esse entendimento, né? Porque eu sempre falo, nada é óbvio, e o que eu penso, né, como empresário ou empresária, não necessariamente corresponde à visão de quem está do outro lado. Então, tem esse uníssono, eu diria, tá? Então, isso muito rapidamente. A gente tem várias outras etapas aí que podem ser percorridas, porque é uma jornada. O Leone também comentou, né, o fato de ser um organismo, né, que muda, e eu acho que isso é super importante, porque a governança, ela presta um serviço e não um desserviço, né? Ela tem que existir para satisfazer as necessidades do empreendimento, ela não engessar e não criar entraves burocráticos e mais problemas. E como a empresa é um organismo vivo e ela muda constantemente, o que gira em torno dela também tem que acompanhar. Bom, aí aproveitando o gancho do G, o G, na verdade, é o guardião, a governança é o guardião dos outros pilares, do ambiental e social. Então, sem uma boa estrutura de processos, de fluxos, procedimentos, sem esse arcabouço, né, de como conduzir tudo isso, então, sem as políticas certas, sem os controles, sem o monitoramento,
sem a identificação dos ODS, né, como o Marcelo comentou, que fez muito bem, né, toda a sua atividade comercial linkada a um ODS, o que eu consigo, como empresário, fomentar dessa agenda para 2030 da ONU, né? Então, a existência do G, ela é extremamente importante, o G como um guardião que traz essa organização, traz esse senso de ordem e de alinhamento, né, de como conduzir e como que a empresa se movimenta com relação aos outros pilares. E o reporte, que eu acho extremamente importante, que também está dentro do G, como eu comunico essas ações positivas para os meus stakeholders, porque o que é muito legal a gente, como empresário, ter essas atitudes, ter essa consciência, esse propósito, mas é importante que isso seja comunicado aos stakeholders, porque é o que vai criar um engajamento com o meu consumidor. Que vai, nossa, puxa vida, olha que bacana, né? Oferecer um cafezinho e um pão de queijo para um morador, para uma pessoa em situação de vulnerabilidade. Então, agora é que eu vou querer comprar mais pão de queijo dessa marca, porque eu estou me conectando com isso. Então, isso gera muito, gera essa conexão, e é isso que fomenta, né, os negócios. Tem vários estudos aí mostrando, inclusive, que inclusive a geração, os millennials aí, por exemplo, estão dispostos até a pagar até 30% mais por um produto ou serviço que se conecte com o seu propósito. A gente tem alguns estudos aí para provar que realmente isso, né, dá certo. Então, muito rapidamente, mas a gente pode falar bastante aqui sobre isso. Muito obrigado, Ana. Eu estou com uma preocupação com o tempo, né, que é um assunto tão rico que é difícil nos limitarmos ao tempo. Eu ainda gostaria, só para finalizar, de uma mensagem final aqui, tanto da Pandora Green quanto da Formagem Mineiro Gourmet, as duas com os Marcelos, que vocês só fizessem um comentário. Eu sei que vocês, de alguma maneira, abordaram isso, mas de maneira muito objetiva, né? O que vocês deixam de mensagem para as pequenas e médias empresas sobre as questões positivas e negativas, né? Se iniciam ou não a jornada do ESG, lembrando que é uma jornada que não é curta, ela é definitiva, é algo para se entrar e nunca mais sair, né? Então, eu gostaria só de um depoimento final aí do Marcelo Leone e depois do Marcelo Lage também. O que vocês deixam de mensagem sobre a adoção dos critérios para pequenas e médias empresas? O Leone, por favor. Obrigado, José Carlos, pela pergunta. Muito brevemente, esse é um assunto bem interessante, mas, em primeiro lugar, é correto, hoje, a sociedade impõe isso. Então, é fundamental praticar fatores ESG e de sustentabilidade também em uma pequena empresa ou média empresa que está atuando em um processo de transição também. Isso comporta, obviamente, transição, comporta investimentos, comporta, como a Ana Paula falou, um mindset diferente. É preciso ter uma visão sistêmica e ampliada. Não adianta, desculpa ser pragmático, não adianta pintar uma parede da escola ou fazer doações se no contexto de um impacto ambiental aquela empresa escassa de ações concretas. É o conceito de ligado que eu estava mencionando durante o meu depoimento. É importante entender os riscos. Antes de tudo, é importante entender os riscos que a prática de ESG, de sustentabilidade, isso cria, através de critérios, métricas
concretas. Matriz de materialidade é um exemplo. Gestão de riscos é um outro exemplo. Quais são os benefícios? Visibilidade, proteção dos próprios stakeholders externos, porque, ao final, o ESG hoje é o risco financeiro do mercado. Então, se há empresas que querem, precisam de recursos financeiros, hoje os bancos, as instituições financeiras, pedem relatório de sustentabilidade e gestão de riscos. Então, se não implementar uma boa prática de ESG e de sustentabilidade, você está fora, tem o risco de estar fora do mercado. Então, esse é o desafio. Quais são os benefícios? Possibilidade de poder entrar em contato com instituições financeiras que te dão a possibilidade de poder utilizar financiamento sustentável. Então, esse é um benefício. Você praticar fatores de ESG e de sustentabilidade entra um mecanismo de financiamento sustentável. Visibilidade da marca comparada com os seus concorrentes. Isso, obviamente, dá uma visão completamente diferente de quem ainda não está atuando em praticar fatores de ESG, de sustentabilidade. Tem outros, obviamente, benefícios, mas deixo ao Marcelo dar a oportunidade de responder com a própria experiência também. Obrigado. Eu vou contar um caso breve sobre uma empresa pequena. Há alguns anos atrás, eu estava dando uma palestra numa universidade falando sobre a inovação que a gente desenvolveu. Uma das embalagens nossas é uma caixinha de papel, lembra muito uma caixa de Nespresso, de cafés, e dentro ela tem um acetatozinho onde o pão de queijo vai todo separadinho dentro para evitar que grude quando você vai consumir e tudo. E quando eu terminei aquela palestra e tal, e mostrando aquela embalagem, era um evento de design, uma menina, a primeira pergunta foi, a moça veio e falou assim, você não tem vergonha de ter uma embalagem que contenha plástico ainda na composição, em pleno século XXI? Eu respirei fundo, assim, como uma empresa pequena, e falei, olha, eu faço o que é possível. O problema seria se eu prometesse ter uma embalagem sustentável, que eu sei que ela não é. Mas o nosso papel, que está embalando essa caixa, ele é de fontes certificadas. Então, o que a gente conseguiu fazer quanto empresa pequena foi adquirir o papel cartonado, né, que uma empresa que certifica isso. Futuramente, a gente vai conseguir ressignificar isso que a gente usa o plástico. Então, assim, não é fazer o impossível. A empresa pequena já faz quase que o impossível todos os dias. É fazer aquilo que é possível, sem ter que fazer grandes malabarismos que não são possíveis do ponto de vista financeiro. Então, e sempre é possível. Como mesmo uma empresa pequena, uma empresa média, se você olhar aqui e ali, você sempre vai achar alguma coisa que você pode melhorar, reduzir custos, melhorar a imagem da empresa dentro de um alinhamento com as ESGs. É isso. Marcelo, Ana Paula, agradeço muitíssimo. Acho que foi muito rico, como eu disse no início, é um tema que poderíamos ficar discutindo isso ainda mais com depoimentos práticos, né? Isso enriquece muito, mas realmente o tempo nos limita, né? Então, eu dei uma olhada rápida aqui, temos algumas perguntas muito interessantes que valeria muito a pena a gente discutir, mas realmente o tempo nos impede de fazer isso. Nós vamos enviar as respostas dos participantes para cada uma das perguntas via e-mail ou outros canais. Novamente agradeço aos participantes, convido a todos os que estão participando conosco também
a seguirem a Italcan São Paulo, né, nas mídias sociais, e os interessados que ainda não sejam se associar também à Italcan e acompanhar no nosso comitê de ESG e sustentabilidade os temas que a gente aborda não só para pequenas e médias empresas, qualquer que seja o tamanho da empresa, o ESG é sempre fundamental. Como eu disse, a cada dia vai ser mais e mais. A gente olha desde as startups que já nascem com o ESG no seu DNA, são obrigadas a já ter isso desde o início, porque para acesso a fontes de financiamento, etc. As pequenas e médias, hoje falamos sobre elas, as grandes empresas têm os seus desafios também, aquelas que já estão bastante maduras internamente, começam a olhar agora para a sua responsabilidade com a cadeia produtiva, com seus fornecedores, com distribuidores, enfim, vai ser um ambiente que vai crescer com os seus desafios, cada um com os seus desafios, e, sem dúvida, o Comitê de ESG e Sustentabilidade da Italcan vai explorar isso com cada grupo desses diferenciados. Então, sem dúvida, teremos outros eventos tratando temas embaixo do grande guarda-chuva do ESG. Então, novamente, agradeço a todos, desejo um ótimo dia para vocês. Muito obrigado, gente. Obrigada, pessoal. Boa continuação de semana. Obrigado. Obrigada, pessoal. Tchau a Igualmente. todos. Boa Tchau, tchau. semana.